Oi pessoal, vocês estão bem? E sim, se vocês viram o título ou leram o título, vocês sabem. Devem estar-se a perguntar, bem, porque é que eu odeio suportes em jogos assimétricos, tipo Forsaken ou Die of Death. Eu nunca joguei DBD. Eu pus esta gameplay do fundo, que eu só estou a jogar com suportes, realmente. Então praticamente é isso o vídeo. Eu vou falar porque é que eu não gosto de jogar de suportes em jogos assimétricos. Eu só vou pegar o Forsaken e o Die of Death porque eles são os únicos jogos assimétricos que eu realmente joguei. Eu não tenho computador para jogar Dead by Daylight. Se eu tivesse, eu fazia um vídeo. E praticamente é isso o vídeo. Então vamos aos pontos e espero que eu não morra baleado por vocês no Twitter. Porque eu nem tenho Twitter. Sim, eu estou a falar isso. Às vezes eu acho que os suportes não têm habilidades para, bem, se salvar. Mas Forsaken é diferente um bocadinho, por causa que o Elliot tem o tempo do Rush, o do Secar tem aquela habilidade rajada, o Builderman tem a torreta, acho que eu acho essa habilidade a pior do jogo. É assim, praticamente. Os suportes são assim para praticamente não transformar eles em um survivalist ou até um sentinela. Mas aí eu me pergunto uma coisa. Qual ponto é que um suporte é um suporte? Tipo, um suporte praticamente vem da palavra de suportar. Então, eu não devia suportar o killer, tipo, stunar? Claro que suporte também pode dizer suportar os sobreviventes. Mas eu acho bem interessante como os jogos assimétricos, os sobreviventes suportes têm de ser extremamente fracos. Pouca vida, pouca estamina, só servem para curar o outro time. Isso não é um problema, não é um problema. Só que é um bocadinho estranho pensar por esse lado. É um bocadinho estranho. Porque, pensa comigo, se isso é assim, então por que raios os sentinelas, que nem o West 1337, pode bloquear o ataque do killer? Isso não é praticamente suporte? Eu acho que é suporte. Mas sinceramente, na minha opinião, o Forsaken sabe muito bem fazer suportes. Porque na minha opinião, os suportes de Forsaken sabem muito bem se defender. Como eu já falei. Mas o problema é que o cooldown é extremamente longo ou a habilidade dura muito pouco tempo. Eu sinceramente gostaria que cada suporte pudesse destruir ou stunar, entre aspas, o killer. Ou sei lá, fazer outra coisa. Interessante que há uns suportes do Forsaken que muita gente não sabe que é suporte e acaba achando que é um sentinela, como o Tepi. Muita gente diz que o Tepi é um sentinela em vez de um suporte, porque ele tem habilidades de stunar o killer. Stunar e deixar o killer lento. E claramente isso são habilidades que parecem mais um sentinela do que um suporte. E também, vindo pela minha gameplay extremamente muito boa, sabem que eu não sou muito bom de suportes. E o pior é o do Secar e o Builderman, que são os que eu usei na gameplay. O problema do Secar é que ele praticamente é muito pouco usado. Então quando estás com pouca vida, tu tens de rezar para a partida estar pouco tempo. E praticamente é isso. E também que o porcaria que raio ele acerta. É uma porcaria acertar. Literalmente, tu tens de estar com aquela coisa de visão ativada. Porque senão, tu não vais acertar nem a pau. Literalmente, tu não acertas aquilo. E dependendo se tu tenhas uma boa mira ou não, tu não acertas. É muito mau. E o Builderman, eu na minha opinião, é o suporte que eu mais odeio. Muita gente pode dizer que ele é o melhor suporte, mas na minha opinião ele é um porcaria de suporte. Porque para ele criar umas coisas, ele demora tempo. E enquanto esse tempo ele está invulnerável. O momento da gameplay que eu vou-vos mostrar mostra que é uma porcaria, está de Builderman. Claro que ele tem a torreta, uma boa arma.
E também, se alguém destruir essa torreta, tu ganhas dinheiro. Mas isso não é motivo nenhum. Nenhum. E aquela coisa aquela torre que dá vida, me esqueço sempre o nome disso, ela também é uma porcaria. Porque caso o Builderman morre, estas coisas explodem. Explodem não, destroem-se. E eu me lembro de uma vez que eu estava de Two Times. Eu estava aí para uma dessas coisas e a coisa destruiu-se porque o Builderman da partida pôs outra dessas coisas em outro lugar. E eu estava com muita pouca vida. Muita mesmo pouca vida. Então eu tive de me virar para fugir do killer. E é esse o problema dos suportes. E eu vejo muita gente dizendo que o Dulcecar é o pior suporte. Eu não falo a verdade. Eu sinceramente acho o Dulcecar o melhor suporte do jogo. Mas é tudo a minha opinião, claro. Não é tua opinião, nem é minha opinião. É minha opinião que eu acho que o Dulcecar é o melhor suporte do jogo. Por causa que eu tenho algumas habilidades que, caso tu saibas usar direito, tu manipulas muito bem o Dulcecar. E sim, eu sei, esta skin que eu tenho é muito bonita. De TF2, yeah. Mas é esse o problema dos suportes do Forsaken. Eles são muito maus e isso. Ou até às vezes eles nem parecem suportes, parecem sentinelas. E eu nunca realmente tive dificuldade em vencer uma partida com alguns sobreviventes. Eu já venci algumas partidas. Mas com suportes é quase impossível, porque o killer sempre te foca. O killer nunca fica, vou matar estes sentinelas, depois mato o suporte. Não! Ainda por cima, se tu fores um Elliot, eu sinto pena, amigo. Tu vais ser mirado. É como se tu fosses é como se o killer fosse um sniper. Ele sempre te foca. Independente se tu és melhor ou pior que todos. O killer sempre te foca primeiro. Ele nunca te foca depois. É esse o problema dos suportes. E caso tu não tenhas o tempo do rush preparado, amigo, prepara-te. Eu rezo que a tua estamina seja longa. É esse o problema dos suportes. Eles nunca sabem se defender direito. Metade das vezes que onde eles se defendem, eles fazem porcaria. Sinceramente, caso tu sejas o último sobrevivente da partida e sejas de suporte, tu nunca vais ganhar. Porque tu não podes fazer nada. O que é que tu vais... Olha, de Tepi até acho que tu consegues sobreviver, porque Tepi pode plantar minas e isso. Mas de Builderman, e de Dulcecar, e de Elliot, o que é que tu vais fazer? Atirar pizza para o killer? Ou, sei lá, fazer um escudo para o killer? Ou, sei lá, fazer uma torre de cura para o killer? Claro que a torreta é boa, mas, pelo amor de Deus... Claro que não é 100% impossível de vencer. É bem difícil, na verdade. Mas caso tu poupes o tempo do rush para a última partida, eu sinceramente acho boa. Mas eu só peço desculpa caso o killer dessa partida seja o Nolly. Porque se tu fores qualquer suporte... Mano, lamento, mas tu estás muito morto. Tu não tens salvação. Sinceramente, eu acho que os suportes do Forsaken são muito bons. Quando os sobreviventes ainda estão vivos. Mas quando todos morrem e ser um Nolly ou até um X1, sinceramente, esses dois aí, se tu fores um suporte, o teu trabalho fica inútil, tu praticamente estás morto. É impossível sobreviver aos killers de Forsaken se fores um suporte. Claro que não estou a dizer que todos os killers são difíceis de sobreviver caso sejas um suporte. Não estou a dizer isso. Eu acho que tipo, tem alguns killers que são muito bons caso tu sejas suporte, como o Elliot e o Cool Kid. Sinceramente eu acho isso. Ou, não sei, o Tep e o Slasher. Eu acho, tipo, o Slasher versus o Tep é uma batalha bem justa. Porque eu acho que tu podes plantar minas e como o Slasher não tem habilidades de longo alcance, consegues. Dulcecar e John Doe. Alguns desses eu acho que tipo, tu podes vencer. Mas há outros que não, como o Builderman e o Slasher. Literalmente agora, que eu estou... É a minha gameplay. Porque é esse o problema. Alguns killers são extremamente maus. Muito horríveis com os sobreviventes.
é impossível quase de vencer deles. É quase impossível. Mas claro que se tu for, não sei, um Milestone 4 de cada um desses, a tarefa vai ser um bocadinho menos difícil. Mas se for um Slasher Milestone 4 ou um Nolly Milestone 4, claro que quando houver, vá lá, velho, eu só estou à espera do meu Nolly Milestone 4. Ou isso, meu amigo, tu estás morto! Porque é impossível de sobreviver. E, mano, a sério, o Nosferatu... Admite, mano, se for um Nosferatu, tu estás morto. Eu odeio o Nosferatu, é o killer que eu mais odeio do jogo. Mas, literalmente, se tu morreres... Mas se tiver um Nosferatu na partida e se fores um Builderman ou um Tepi, tu estás morto. Porque o Nosferatu pode usar aquela habilidade que ele te puxa e não podes fazer nada. O do Secar até podes, o Elliot até podes, mas não, nestes dois aqui não. Eu não compreendo isso, é muito chato e cansativo. E também, sabe esta skin que eu uso? Olha, foi bem difícil de ter ela. Porque para tu teres esta skin precisa da tua torreta durar 2 minutos. E isso não é nada fácil. O killer sempre destrói a tua torreta. Independente se a torreta está perto ou longe dele. Claro que ela é uma boa maneira de distração, mas... Porra, não faz sentido o dano que ela leva. Ela é literalmente uma máquina. Como caracas ela não é... Não dá quase hit kill. É um meme que eu vi que o Chance dá mais dano com a arma dele do que o Builderman com uma torreta. E também a mecânica horrível que eles têm, que não podes pôr mais que 2 torretas no mesmo mapa. Claro que é para balancear, mas tipo, mano, pelo amor de Deus, é muito difícil, porque tu vais ter de pensar se aquele lugar é o lugar essencial. E sinceramente, eu não sou nada bom de suportes. É por isso que eu morri nas 2 partidas que eu estava de suportes. Sinceramente, eu acho que o Forsaken devia de melhorar um bocadinho a dinâmica de suportes. E agora Die of Death, ou também conhecido por mim, um bom jogo assimétrico no Roblox. Este jogo assimétrico tem a coisa de suportes. Claro que nesta partida eu só peguei aquela habilidade de bloqueio, porque na minha opinião essa é uma habilidade de suporte. Mas os suportes de Die of Death são muito bem melhores do que os suportes do Forsaken. Porque tu não pegas um sobrevivente qualquer. Tu pegas habilidades. E cada habilidade praticamente faz o teu personagem ficar mais forte. Ou isso. Tu podes praticamente ser um médico e ainda por cima dar soco. Um love shot que podes atirar ainda por cima da tua vida. Mas também um desses problemas é que o killer nunca te foca. É um bom ponto. Porque o killer sempre foca mais nos atiradores. Literalmente, só foca nos atiradores. Eu nem estou a gozar. É muito difícil de tu morreres na primeira vez com um médico. É muito impossível. Mas agora o problema das habilidades do médico ou qualquer um suporte. O sobrevivente tem de estar parado. Eu não esqueci de falar disso quando fui falar do secar. Que o problema de usar a rajada ou aquela habilidade do médico é que o sobrevivente tem de estar parado. Ele não pode estar em movimento. Porque senão é bem mais difícil de apanhar. E sinceramente, eu acho isso uma completa porcaria. Porque caso o sobrevivente se mova, tu não podes fazer nada. Tens de esperar a habilidade recarregar. E o problema é quando tu és um médico e a tua habilidade ainda não recarregou e o sobrevivente pensa que tu nunca usaste essa habilidade. É uma grande porcaria. E sinceramente, é muito raro eu sobreviver a uma partida de Die of Death. Eu nem estou a gozar. Eu nunca ganhei como killer. Eu também nunca sou assim de vencer partidas de Die of Death como sobrevivente. Eu sempre morro no começo. Mas isso é uma coisa minha, não é uma coisa de muita gente. É uma coisa só minha. Mas esta partida, estranhamente, estas 2 que eu tive, eu sobrevivi, felizmente. Mas esse é o problema. Praticamente, é bem difícil sobreviver no Die of Death. Porque é esse o nome, Die of Death, morte morrida. Literalmente, é esse o nome do jogo. Mas que eu acho que os killers são bem balanceados.
tipo Bad Word ou a Hacking. Eu não acho isso. Eu acho que é bem difícil sobreviverem em Die of Death. Porque tu tens de saber muito bem o que o killer é, o que o killer sabe fazer. Porque ao contrário do Forsaken, que sabes quão forte é o killer, independente pela milestone ou até skin, no Die of Death, te vira, amigo, tu não vais saber. Não sabes que aquele Pursuer ou é o melhor Pursuer do jogo ou é o pior Pursuer do jogo, ou sei lá o quê. Mas que eu acho que Die of Death sim inova bem muitas coisas no Forsaken, em vez do Forsaken. Die of Death é um bom jogo ainda, mas que sim ele tem problema de suportes. Cada suporte pode-se defender isso, mas às vezes tu pegas um suporte, mas tu só pegas esse suporte, a habilidade de suporte, por causa que ela tem uma habilidade que tu gostas. Tipo o suporte e aquele manto que ficas invisível. Ou outras habilidades. Não é nada, claro, de criticar, a dizer, não podes usar essas habilidades sem também usar o Medic. Mas, mano, pelo amor de Deus, eu não entendo mesmo tu usares habilidades que têm o suporte e não usares elas, só usares uma habilidade tua. Pelo amor de Deus, mano, isso não faz menor sentido na minha cabeça. Claro que temos as fusões de habilidades, como o Construtor e o Medic ou o Love Shot. Sinceramente, elas são muito boas habilidades. Mas esse é o problema delas. Elas não são assim tão fáceis de pegar. Tu tens de lutar contra a sorte. E caso tu queiras, e caso tu não sejas um Medic na partida, a partida é bem difícil, na verdade, de se ganhar. Por alguns motivos. Porque se não tiver nenhum Medic na partida e tu não tiveres nenhuma habilidade de cura, tu estás morto. É essa a lógica de Die of Death. Claro que não é assim tão difícil sobreviver a umas partidas caso tu saibas bem usar cada habilidade numa maneira certa. Mas esse é o problema dos suportes. Tu não sabes quais são as habilidades de suportes. Muita gente diz que é só o Medic. Eu discordo. Eu acho que a habilidade de escudo é um Medic, só que diferente. Tipo um West 1337 na vida. Ou até algumas habilidades, como a habilidade da banana. Ela não stuna o killer, nem dá dano ao killer, sei lá, vou fazer o quê. E praticamente é isso. A falar disso, neste clipe eu tive a sorte de cair com aquela carta verde. Aquela carta de fusão. E olha, eu recomendo muito bem usar ela, porque tu ficas muito rico. Ainda por cima, eu encontrei um Love Shot nesta partida, mano. Mano, quão raro isso é. Quão raro isso é. Isso deve ser bem raro. Ainda por cima eu gravei, ó. Gravei. Mas também há um problema em ser killer. Porque há um meme no Die of Death que os killers são bem mortos, na verdade. Porque praticamente o sobrevivente pode ter uma habilidade de soco e de curar os sobreviventes. Não estou a falar que isso é uma coisa má no Die of Death. Eu só acho que os devs têm de moderar isso. Claro que não vou dizer para eles moderarem 100%. Mas essa é a minha opinião sincera. Mas bem, eu acho que este vídeo já está um bocadinho longo. Sinceramente, ele foi bem difícil de fazer. Bem difícil não, porque alguns jogos eu não consegui falar direito, tipo Die of Death. Porque eu jogo, mas não tenho tanta coisa para falar de Die of Death, sinceramente. Eu só fiz mesmo este vídeo por causa que era um tema que eu sempre quis fazer, mas eu nunca acabei por fazer. Bem, espero que vocês tenham gostado e tchau!